Queres aprender a fazer a tua própria cerveja em casa? Neste vídeo vou-te explicar os fundamentos do homebrewing, desde os ingredientes essenciais e o equipamento necessário, até ao processo de fabrico e talvez o mais importante, como te tornares um melhor homebrewer. E para isso fui visitar o Encontro de Homebrewers do Porto, onde me deixaram dicas importantes para aqueles que se estão a iniciar neste mundo de fazer cerveja em casa. Este é mais um episódio da Cerveja Tem Sindicato, com o apoio do Sindicato, a maior loja online de cerveja em Portugal, mas já falamos melhor disso. Mas então, afinal, por onde começar? Sem ingredientes não fazes cerveja, por isso esse é o primeiro passo. E a água é um dos principais componentes da cerveja e representa cerca de 95% do produto final. A composição química, a sua dureza e pH, por exemplo, pode influenciar profundamente o perfil da cerveja, e águas com baixos níveis de minerais são frequentemente usadas para produzir cervejas como IPAs, onde se deseja que os sabores do lúpulo saiam mais destacados. Já águas duras, com mais minerais como cálcio e magnésio, são ideais para estilos como stouts, dando uma textura mais encorpada e acentuando os sabores tostados do malte. E precisamente sobre malte, é o ingrediente que fornece os açúcares necessários para a fermentação e define uma grande parte do sabor, cor e corpo da cerveja. Existem vários tipos de malte, desde os maltes base, que fornecem a maioria dos açúcares fermentáveis, até os maltes especiais, que podem adicionar sabores de caramelo, chocolate ou café. A escolha do malte depende do estilo de cerveja, podendo variar desde maltes pale para lagers mais claras, até maltes escuros para porters e stouts. De seguida temos o lúpulo, que é uma flor utilizada para dar amargor, aroma e sabor à cerveja. Além de equilibrar a doçura do malte, os óleos essenciais do lúpulo podem oferecer uma vasta gama de sabores, desde cítricos e frutados até herbais e mesmo picantes. Existem várias técnicas de adição de lúpulo, como o dry hopping, que é feito após a fermentação para maximizar os aromas. Escolher o tipo e quantidade de lúpulo é crucial para criar o perfil desejado em cada cerveja. A levedura é essencial para a fermentação da cerveja, convertendo os açúcares do mosto em álcool e dióxido de carbono. Para além disso, a levedura tem um impacto significativo no sabor. Por exemplo, leveduras utilizadas em ales tendem a produzir sabores frutados, enquanto leveduras de lager fermentam a temperaturas mais baixas, produzindo um sabor mais limpo. Em alguns estilos belgas, por exemplo, a levedura é essencialmente importante, criando sabores complexos e de especiarias que são característicos destes mesmos estilos. Temos ainda os adjuntos, que são ingredientes adicionados como frutas, especiarias, mel ou açúcares especiais, e eles são usados para adicionar características únicas como aromas e sabores específicos, ou para modificar a cor ou a textura. Por exemplo, a adição de aveia numa stout pode dar uma sensação de boca mais aveludada. Para fazeres a tua cerveja vais precisar de comprar ingredientes e para isso deves procurá-los numa loja de homebrew, como é o caso da Jola em Lisboa, da cervejaartesanal.com no Porto ou em lojas online internacionais. Mas para além dos ingredientes, precisas ter algum equipamento para produzir cerveja, que podem ser também adquiridos em lojas de homebrew. E o tipo de equipamento depende do nível de controle que precisas, da facilidade que procuras e ainda, obviamente, do investimento que queres fazer. Em primeiro lugar, com menor investimento e maior facilidade para iniciantes, os kits de extrato são ideais, pois simplificam bastante o processo de fabrico. O malte já bem processado, bastante fervê-lo, e isso permite-te concentrar-te em aprender as técnicas básicas de fermentação e sanitização. Para quem procura mais controle sobre o processo e o produto final, o método all grain é o caminho a seguir, onde fazes a maceração do grão e tens controle total sobre a receita. No método brew in a bag, todo o processo de maceração é feito dentro de um saco de musselina, facilitando a separação do mosto, simplificando a limpeza e precisando de apenas uma panela. Por último, os sistemas all-in-one, como Braumeister, Grainfather, Hopcat ou Brewmonk, são uma excelente opção para homebrewers que procuram eficiência e consistência. Estes sistemas automatizam grande parte do processo de produção, incluindo a maceração, fervura e até o arrefecimento do mosto. Embora o investimento inicial possa ser mais elevado, a conveniência e precisão que proporcionam vale bastante a pena a longo prazo. E outra coisa que vale bastante a pena a longo, mas também a curto prazo, é encontrar a tua cerveja em sindicato.pt, o patrocinador deste episódio. Podes encontrar uma variedade de cervejas internacionais e tens excelentes exemplares de estilo, sugeridos como referências pelo BJCP, como é o caso da Tank 7 da Boulevard enquanto Saison, a Erdinger picantes como Weizenbock
ou a Schneider Weiss na categoria de Weissbier. São uma excelente forma de conhecer estilos clássicos para fazeres melhor a tua cerveja em casa. E se usares o código SINDICATO10, tens ainda 10% de desconto na tua encomenda. Visita sindicato.pt. E agora que tens os ingredientes e o equipamento, vamos ao processo de braçagem. Em primeiro temos a maceração, ou o mash, que é o processo onde os amidos do malte são convertidos em açúcares fermentáveis. Isto é feito mantendo os grãos de malte em água quente, normalmente entre 65 a 70 graus, durante cerca de 1 hora. A temperatura e o tempo são críticos para determinar o corpo e teor alcoólico da cerveja. Logo após a maceração, o mosto é fervido, geralmente durante 60 minutos. Este processo esteriliza o mosto e extrai os alfácidos dos lúpulos, que contribuem para o amargor da cerveja. Adições de lúpulo em diferentes momentos podem alterar o perfil aromático e o sabor da cerveja. E ainda que tenhas acabado de ferver o mosto, a sanitização é absolutamente crucial. Podes ter uma excelente receita, usar os melhores ingredientes, ter o processo de produção exímio. Mas se o teu fermentador não estiver sanitizado, todo esse esforço vai literalmente por água abaixo. Todo equipamento que entra em contacto com o mosto após a fervura deve ser rigorosamente limpo e sanitizado, desde o fermentador até às garrafas. Para a fermentação, a levedura é adicionada ao mosto frio e irá converter os açúcares em álcool e dióxido de carbono. Este processo pode levar de poucos dias até alguns meses, dependendo do estilo da cerveja e da levedura usada. A temperatura de fermentação é também um fator-chave, influenciando o perfil de sabores e aromas produzidos pela levedura. E por fim, após a fermentação, a cerveja é embalada. As garrafas são uma opção comum e prática, especialmente se quiseres partilhar a tua cerveja ou enviá-la para concursos. Para carbonatar a cerveja, adiciona-se açúcar antes de fechar com a carica, o que permite uma refermentação em garrafa. Outra das opções é o uso de barris, ou kegs, em inglês, que, embora requeram mais equipamentos, como botijas de CO2 e reguladores, permitem uma carbonatação mais rápida, são mais práticos e rápidos na hora de embalamento. E agora que já tens as bases do homebrewing, isto são literalmente as bases, se quiseres ver um episódio com mais informação sobre como fazeres a tua cerveja em casa, diz-me lá em baixo nos comentários. E na verdade, a melhor dica que te posso dar é mesmo trocares ideia com outros homebrewers, discutires o teu processo e provares outras experiências. E para isso a melhor forma é mesmo visitares um clube de homebrewers, onde podes provar e ter feedback construtivo. E para te ajudar, fui até ao Catraio conhecer os homebrewers do Porto e vamos agora falar com o repórter especial, Tiago Lopes. Obrigado, Tiago. Viemos ao Porto, ao Catraio, para o 56º Encontro de Homebrewers do Porto, com fermentagens como convidados, em pré-caminha, e vamos perceber precisamente a importância da comunidade nesta arte que é fazer cerveja em casa. Vamos a isso. Talvez pareça óbvio o motivo para criar um clube de cervejeiros, mas o David tinha outra finalidade em mente. Tínhamos muita gente que vinha ter connosco dizer: "Ei, eu fiz cerveja em casa e deu-me este problema, ou falta-me aquilo, onde é que eu compro este material?" E vinha falar connosco. E nós fazíamos um bocadinho essa ponte e eu percebi que havia aqui uma oportunidade de juntar as pessoas e criar essa dinâmica. E basicamente depois também o pessoal deixava de me chatear e eles falarem entre eles. Tinha aquela ideia de que fazer cerveja, imaginava tubagens, fermentadores gigantes, uma fábrica, tipo num ambiente super industrial, e tu podes simplesmente fazer com uma panela de feijoada da tua avó e podes literalmente fazer cerveja altamente em casa. Comprei uma panela, daquelas básicas, fui à Macro comprar uma panela de alumínio, que até nem é a mais adequada para se fazer, um fermentador, um daqueles kits básicos, e comecei a fazer cerveja. A primeira cerveja que fiz foi logo uma cerveja com fruta na fermentação secundária e ficou uma cerveja altamente. E eu pensei logo, vou começar a fazer isto. Nada como ter um martelo à mão. E se por um lado esta cerveja foi feita e aberta com sucesso, nem sempre é esse o caso. Nós trazemos para o nosso grupo, todos os meses, cervejas que correm bem e cervejas que correm muito mal. E as muito mal são aquelas que têm mais participação de pessoas, ou seja, toda a gente tem o seu beat tight a mandar, muito mais que uma cerveja boa. Fez em maio 10 anos que produzi a minha primeira cerveja, em homebrewing. Hoje em dia já cervejeiro profissional com 5 anos de experiência, mas nunca deixei de fazer cerveja em casa, mesmo cervejeiro profissional continuo a fazer alguns lotes
na mesma dimensão como os faria em casa. Da mesma forma que eu aprendi muito com pessoas que estavam acima de mim na altura e que me ensinaram muito, é trazer um bocadinho isso e garantir que as pessoas estão a ser alimentadas de conhecimento e dinâmicas diferentes. Tens muitos livros, tens muita informação aí e às vezes é avassalador a quantidade de informação que tu tens e como é que tu consegues trabalhar essa informação. Já os livros de história lembram-nos da importância dos cervejeiros caseiros. Acho que o cervejeiro caseiro é a base disto tudo. Como foi assim nos Estados Unidos, acho que é assim em todo o lado. As grandes marcas que tens hoje em dia, a maior parte delas surgiram de pessoas que começaram a fazer cerveja em casa, e este encontro de cervejeiros caseiros também era um bocado para dinamizar a cena e surgirem outras marcas, como a FDS, por exemplo. A importância da comunidade é muito grande, ou seja, desde que cheguei aqui e o pessoal começou a dar dicas, a minha cerveja evoluiu imenso. Faz parte de sair cerveja mapa, compreenderes e fazer cerveja boa. Vai dar cerveja, como há um youtuber famoso brasileiro costuma dizer, no final vai dar breja, no final vai dar cerveja. Todas as primeiras quartas-feiras do Catraia temos um grupo em que podemos pegar tudo isso e transformar numa coisa maior. E no final ainda tivemos uma mensagem não forçada, totalmente espontânea do David. Se dar uma mensagem para os teus fãs? Sigam o Tiago é incrível, é espetacular, e por isso façam todos subscrever e sigam o Tiago, que ele é o maior. Ficaste a conhecer o Clube de Homebrewers do Porto, que se reúne nas primeiras quartas-feiras do mês no Catraio. Mas se não vives no Porto, há outros clubes pelo país fora, nomeadamente os cervejeiros de Coimbra, que se reúnem às últimas terças-feiras de cada mês na Epicura, os cervejeiros caseiros de Braga, que se reúnem nos primeiros domingos de cada mês na Letraria em Braga. Já em Lisboa, podes encontrar o Clube de Cervejeiros do IST, que organizam workshops semestrais, produzem cerveja semanalmente e organizam ainda um concurso de homebrewers aberto à comunidade em geral. Existe o Núcleo de Cervejeiros da Faculdade de Ciências e Tecnologia para estudantes em Almada. E por último, embora não exista um clube oficial, existe um encontro de homebrewers que acontece mensalmente, ora na Flor de Lúpulo, ora na Fermentage. Por isso basta seguir as páginas de ambos para ficares a saber. E agora que já sabes como fazer cerveja, é tempo de meter as mãos à obra e começar essas produções. Se gostaste deste episódio, acho que também vais gostar deste vídeo aqui. E não te esqueças de subscrever o canal. Vemo-nos na próxima cerveja.